Paz do Senhor a todos. Quero compartilhar, com os irmãos mais uma mensagem da parte do Senhor, Hoje nós vamos estar falando, também sobre a vinda do Senhor, que nesse momento é muito importante, Então, eu queria ver com os irmãos aqui o que diz a palavra de Deus, a respeito disso, E nós estaríamos meditando aqui em alguns versículos, Então, primeiramente, eu gostaria de estar inicialmente lendo, o que está no livro de João, no capítulo 20, onde fala da parte da ressurreição de Jesus, E aqui no versículo 1 do capítulo 20, diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, Esse versículo ele é importante que a gente note o seguinte. Aqui diz que foi no primeiro dia da semana, Nós sabemos que o primeiro dia da semana é domingo, Jesus, ele morreu na sexta-feira, E os judeus contam, inclusive, a sexta-feira, Então eles contam assim, na verdade é sexta, sábado e domingo, Por isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Foi bem no início do terceiro dia que a gente vai verificar, Bem depois, logo após a passagem do segundo dia, Porque o terceiro dia foi bem no início do terceiro dia, Então aqui diz assim, olha, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, Não tinha nem clareado ainda o dia, e ela foi lá, e ainda, aqui diz que ainda estava escuro, Só que quando ela chegou lá, a pedra do sepulcro já havia sido tirada. Então, o que quer dizer isso? É que naquele momento que ela foi, Jesus já tinha ressuscitado, Então, vê que foi logo no início do terceiro dia, Mas para a gente entender o que, na verdade, representa nos dias de hoje, sobre a vinda do Senhor, eu queria estar lendo aqui também, na 2 Pedro 3,8, A informação importante que está na 2 Pedro. Então eu vou ler aqui para os irmãos, Diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, Então, vamos entender aquele primeiro versículo que nós lemos no capítulo 20, Que, então, ali quando Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, bem cedinho, quer dizer o seguinte, olha, já havia passado 2 dias, bem no início do terceiro dia. E aqui diz que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, Se a gente for fazer esta conta, a gente vê que foi bem no início do terceiro milênio, havia passado 2 dias, 2 dias significa 2000 anos. Então, logo depois de 2000 anos, bem no início, é que ocorreu, então, a
ressurreição, né? De Jesus, né? Mas a ressurreição de Jesus, ela quer dizer uma outra coisa super importante. E o que é? É a vinda do Senhor, né? Se os irmãos repararem, né? O tempo da ressurreição é o mesmo tempo da vinda do Senhor, né? Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Bem no início do terceiro dia, né? E a vinda do Senhor se dará também neste mesmo tempo, ou seja, bem no início do terceiro dia, sabe? Depois de 2000 anos, bem no início, se dará a vinda do Senhor. Nós podemos ver isto no livro de Oséias, né? Oséias, no capítulo 6, no versículo 2, eu vou ler aqui para os irmãos, né? O que diz lá em Oséias, capítulo 6, versículo 2. Diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Quer dizer, depois de 2 dias, é depois de 2000 anos, né? Conforme nós vimos em 2 Pedro. Então, logo depois de 2 dias, ele nos dará a vida, né? Então, a gente vê que o tempo da ressurreição e o tempo da vinda é a mesma coisa, né? E o que isto significa para nós, né? Significa o seguinte, que a mesma caminhada que Jesus fez até chegar à sua ressurreição é a mesma caminhada até chegar à vinda do Senhor, sabe? Se a gente for analisar dentro da palavra de Deus, a gente vai verificar que as passagens que Jesus passou ali, né? Durante todo o período, né, o percurso que ele esteve conosco, a gente vai notar isso daí, né? A caminhada, né, passo a passo de Jesus até chegar àquela parte em que ele se encontra somente com os discípulos, né? Dá assim as últimas instruções, né? Depois ele vai orar pelos discípulos, logo em seguida ele é preso, né? E aí os discípulos não têm mais contato com o Senhor Jesus, né? Aí eles passaram a ver Jesus de longe, sabe? Então, isso foi até a ressurreição de Jesus, né? Então, na vinda do Senhor, vai acontecer a mesma coisa, né? Há um período em que nós não teremos esse contato com o Senhor, né? É um período assim, porque quando Jesus, assim que ele foi preso, os discípulos perderam contato com ele, né? Ficou distante, né? Esse distanciamento também vai ocorrer conosco, né? Nós sabemos que a porta da graça, ela vai se fechar, sabe? Bem antes da vinda do Senhor. Só que quando ela se fechar, né? Ninguém será salvo mais. Por quê? Porque a justificação só vem até aquela data, enquanto a porta está aberta. Depois que a porta se fechar, é o que diz aqui na passagem, né? Que diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai-o enquanto está perto, né? Por quê? Porque é um período em que as pessoas irão buscar o Senhor e não encontrarão.
salvação é assim, é até a porta da graça se fechar. Depois que ela se fechou, acabou, né? A gente nota isso também naquela parábola das ovelhas, né? As 5 prudentes e as 5 loucas, né? Quando as 5 prudentes entraram, fechou-se a porta. Então a gente vê que a metade ficou para fora, né? Então, é porque que a gente tem que estar atento, né, a essa situação e estarmos assim preparados para a vinda do Senhor, né? Então, chegará um momento em que isto ocorrerá, né? No capítulo 16, 32, 16 de João, né? Capítulo 16, versículo 32 e 33. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo, né? Hoje nós sabemos, né? Jesus está à direita do Pai, né? Então Jesus diz aqui no 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras é como uma preparação para aquilo que virá, né? Então, vai chegar esse tempo, né? Em que a porta da igreja, sabe? Ela se fechará juntamente com a porta da justificação, a porta da graça. Por quê? Porque não, quem entrou, entrou, sabe? Agora, aqueles que entraram, tem que preservar, né? Nós temos que preservar a coroa, para que ninguém tome a nossa coroa, né? Então, daí para frente não adianta pregar, sabe? Porque não haverá mais justificação em Cristo Jesus. Eles não serão salvos, porque nossa salvação é só através de Jesus, né? Pelo sacrifício feito por Jesus. Então, nós somos justificados no sacrifício de Jesus. Mas, no momento em que terminar essa justificação, eles não serão mais justificados. E não sendo mais justificados, não haverá salvação. Entendeu? Então, tudo isso daí é o que deve ocorrer, né? E o tempo, nós já vimos aí em outros vídeos, né? Que o tempo é bem curtinho, sabe? Só que antes de fechar a porta da graça, né? Há uma palavra que diz o seguinte, lá em Romanos 11, inclusive Paulo fala sobre isso, né? Sobre o futuro de Israel, né? E lá, Paulo cita que todo Israel será salvo, sabe? Eles, na verdade, serão os últimos a entrarem, né? Então, quando isto ocorrer, né, nós podemos perceber que a porta da graça já estará se fechando, né? Mas deve ocorrer muito em breve, sabe? Então, mas Isaías, então, nos dá este alerta aqui, né? Isaías 55, 6, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto nós estamos nesta época, né? É uma época ainda de evangelização, né? Aliás, de intensificação desse trabalho, porque enquanto ela está aberta, nós temos que aproveitar essa oportunidade, né? Porque ela é única, né? De falar ao Senhor, de levar a verdade, né? Porque muita gente ainda não conhece o Senhor, não conhece a verdade, né? Então, a gente tem que ter
essa mesma visão, né? Porque Jesus veio para trazer salvação a todo mundo, né? Todo aquele que crê, né? Então, é por isso que nós temos que ter essa visão, né? Nós vamos ver aqui mais para frente que a gente tem que olhar, né, para fora, né? Isaías 55:2, ele diz assim, olha, por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, né? Porque a gente vê, né, as pessoas gastando o resultado, né, o fruto do seu trabalho nas coisas desta vida, né? E não dá muita importância àquilo que realmente importa, né? Que é a salvação da nossa vida, né? A salvação de almas, salvação não só nossa, mas daqueles, né, que o Senhor colocou ao nosso redor, né? Aqueles que o Senhor colocou à nossa, não digo disposição, mas que nós podemos alcançar, né? Mas é assim, nós temos que aproveitar, porque a palavra do Senhor, ela produz efeito, sabe? Nós levamos a palavra, né? Mas é a palavra de Deus que vai produzir efeito naquela pessoa, sabe? Não somos nós que convencemos a pessoa, é a palavra de Deus, né? É por isso que Jesus disse, olha, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? E veja o que está em Isaías, no 55 mesmo, né? No versículo 11. Diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, né? Então a gente vê o efeito da palavra de Deus, né? Tudo que nós temos que fazer é levar a palavra do Senhor. É esta palavra que vai gerar vida na pessoa, né? Mas nós fomos chamados justamente para isso, para falar da palavra do Senhor, né? Para levar a sua verdade. Porque é importante isto, né? Que a gente procure sempre fazer a vontade do Pai, né? Olha, em João 12, 25, diz assim, olha, quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna, né? Então, nós sabemos que a vinda do Senhor não está longe não, né? Nós sabemos que a porta da graça logo, logo vai fechar, sabe? Então, é um momento assim de estarmos nos dedicando a isso, a salvação de almas, né? Atender ao pedido do Senhor, né? Por quê? Porque Ele nos escolheu, nos chamou, né? Nos capacitou, né? Para que a gente possa levar a palavra, né? Hoje nós conhecemos a palavra, né? Que o mundo não conhece ainda, né? O caminho da salvação, o mundo não sabe, né? Então, e aqui no João 5:24, é uma outra palavra, né? Da parte do Senhor Jesus, né? Ele diz assim, olha, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Então, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, né? Que estão firmados na palavra, nós não precisamos ter essa preocupação. Por quê? Porque aqui diz que nós não entraremos em condenação, mas já passamos da morte para a vida, né? Então, nós já temos vida, né? Mas nós temos que levar vida às outras pessoas que ainda não têm, né? Então, a preocupação nossa já não é mais com as coisas deste mundo, né?
Olha o que diz aqui em João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então veja bem, nós éramos do mundo, mas o Senhor nos escolheu, nos tirou deste mundo, né? Para irmos em seu nome, levar a sua palavra, né? Isso é que Deus colocou nas nossas mãos, né? De estarmos fazendo. Por quê? Porque nós já não somos deste mundo e a nossa visão tem que mudar, sabe? Nós não podemos olhar este mundo porque nosso lugar não é aqui, né? Nosso lugar já está reservado, né? Deus já tem um lugar para nós, reservado para nós, né? Então, a nossa casa já não é mais aqui, né? Mas nós estamos aqui justamente para dar sequência a um trabalho que Jesus iniciou lá, né? De levar a sua verdade, a verdade que veio do Pai, né? A verdade que gera filho, a palavra do Pai. Então, é isso que nós temos que estar levando as pessoas, né? E Jesus diz assim, olha, em João 13:34, um novo mandamento, aqui, 13:34, ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, né? Então, amor ao próximo, né? Amor ao nosso irmão, é um mandamento do Senhor, né? E Jesus diz aqui, olha, no 4:34, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Então, aquilo que mantém a Jesus, né? Jesus está dizendo, olha, o que me mantém vivo, né? A minha comida é fazer a vontade do Pai, sabe? E realizar a sua obra, né? Que também esta seja a nossa vontade, né? Porque, olha o que diz aqui, no 4:35, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, né? Então, as pessoas podem ter imaginado, não, a vinda do Senhor vai demorar muito, não se preocupe não, né? Mas não sabe que está tão próximo e que a porta da graça já está fechando, né? E a gente tem que olhar para o mundo, né? As pessoas que estão aí no mundo sofrendo. Por quê? Porque nós vamos verificar lá no finalzinho, né? E aqui nos 36 diz assim, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, né? Todo o resultado do nosso trabalho, né? Nós juntaremos fruto para a vida eterna, né? Quando nós salvamos uma alma, né? É um fruto que fica para a vida eterna, sabe? Eles serão muito gratos, né? Por a gente ter levado a palavra, né? Eu falo isso por mim, né? Porque se hoje estou aqui, é porque alguém falou de Jesus para mim, né? Senão eu nem estaria aqui, mas Deus colocou uma pessoa para levar a sua palavra, né? E hoje o Senhor nos escolheu, né? Para fazer esse mesmo trabalho. Então, aqui diz assim, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e o outro é o que ceifa, né? Então,
eu estava falando assim, a importância de estar levando na palavra do Senhor, né? No capítulo 10, no versículo 27, está escrito o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então veja bem, aqui diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Como é que é ouvir a voz do Senhor hoje? É ouvir a sua palavra. Quer dizer, ovelhas do Senhor estão esparramadas pelo mundo, né? Mas quando nós levamos a palavra do Senhor, elas reconhecem, né, a voz do verdadeiro pastor, sabe? Porque elas ouvem a minha voz. Jesus não está dizendo, elas ouvem a minha voz. Aquelas que são do Senhor, ouvem a voz do Senhor. E elas estão aí pelo mundo, sabe? Mas nós temos que levar a palavra, porque ao levar a palavra, ela vai reconhecer, né? Opa, essa voz, essa palavra é do meu Senhor, né? É do meu bom pastor, ele que cuida de mim, porque essas ovelhas, né, estão esparramadas por aí, em busca do verdadeiro pastor, né? E nós é que vamos indicar ela, olha, aqui está o verdadeiro pastor, né? Ao falar a palavra, ela vai reconhecer, né? E Jesus disse, e eu conheço-as, e elas me seguem, né? É o que está no versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, né? Sabe o nome de cada uma delas, sabe? Conhece cada uma, né? E elas me seguem, né? Agora pensa bem, se a gente não abrir a nossa boca, né? Se a gente não levar essa palavra, como é que as ovelhas ouvirão a voz do Senhor, né? Como é que elas vão ouvir? Alguém tem que ir lá levar essa palavra para ela, né? A palavra do Senhor, né? Quando elas ouvirem, elas vão entenderem que aquela palavra que é do seu bom pastor, que cuida dela, né? Porque ela necessita de cuidados, né? Ela necessita de proteção, e ela anda em busca disto, e nós fomos chamados justamente para isso, para buscar essas ovelhas, né? Então eu queria só deixar esta palavra, né, para nossa meditação do dia a dia, né? E quando a gente vê este mundo, né, a situação em que está passando, a gente vê o quanto é necessário a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, quando a gente entende a palavra, a gente vê que tudo provém da palavra, né? Tudo foi criado pela palavra, né? Então, é a palavra que pode transformar a pessoa, a palavra que pode salvar, que pode curar, né? É a palavra que pode libertar, né? Então, Deus nos colocou isso nas nossas mãos, né? E nos deu do seu Espírito, né? O Espírito de Cristo, né? Então, nós temos essa autoridade de Jesus, porque Ele nos constituiu, né? Ele que nos chamou, Ele que nos nomeou, né? Nós também somos ovelhas do seu pasto. É Ele que nos fez ovelhas do seu pasto, né? Agora nós vamos em nome dEle, né? É em nome dEle que nós temos que ir, né? É o que diz a palavra lá, quando Jesus diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Amém, irmãos? Então fique com esta palavra, né, para meditação, e que Deus abençoe, tá? A paz do Senhor.